nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como é que problemas governados pela equação de Poisson, né? Qual é a técnica geral de solução, né? Vai mostrar qual é a expressão integral da função potencial. Os problemas eletrostáticos são governados pela equação diferencial de segunda ordem, que é a equação de Poisson, né? Vai mostrar qual é a técnica utilizada para a solução dessa equação, né? Usando funções de Green, né? Vamos mostrar qual é o espírito da coisa, certo? Antes disso, eu gostaria também de comentar como a gente vai lidar com condições de contorno um pouco mais, certo? Num tópico antes de falar sobre isso, nós falamos sobre condições de contorno, mas não falamos certas superfícies, né? Certos materiais têm certas propriedades. Eu vou comentar rapidamente, principalmente no caso, como não estamos ainda falando sobre meios materiais, mas uma classe específica de meios materiais a gente vai falar, que é meios condutores. Então, a gente quer saber, então, né, comportamento de campos, né? Comportamento de campos, né, na vizinhança e potencial também, né? Ou seja, quando estou falando de campos, estou apertando aqui o botãozinho sem querer. Na vizinhança, né, de superfícies condutoras, né? Ou na vizinhança de condutores. Depois vai mostrar a solução integral, a função potencial, né? Eu estou apertando sem querer aqui o botão que está fazendo isso. Tá? Segurar menos, né? E se tempo der hoje, né, acho que vai dar, certo? A gente vai falar como é que resolve a equação de Laplace, que é o caso da equação homogênea, né? Numericamente, né? Então, porque tem uma das questões desse exercício é resolver a equação de Laplace com a dada geometria, né? Vai mostrar qual é o espírito da coisa, certo? Então, solução numérica da equação de Laplace, né? Certo? Então são essas coisas que a gente quer falar hoje, né? Mais ou menos, né? Bom, no tocante ao comportamento de campos na vizinhança de condutores, né? O meio condutor, no regime estacionário, no regime estático, ele tem a propriedade que os campos elétricos, né? O campo elétrico é nulo, certo? Ou seja, se é para se manter uma configuração estática de cargas, né? Porque essas de carga em um condutor não ficam em seu interior, porque se ficasse, você teria campos de terra que acelerariam essas cargas e elas ficariam permanentemente em movimento, certo? Então, no regime estático, em que a distribuição de carga está estacionária, essa carga vai para a superfície. E o campo no interior de um condutor, né? Se tem um meio condutor qualquer, certo? Então, se isso aqui é um condutor, né? Meio aqui, certo? Então, no interior de um condutor, a primeira propriedade fundamental é que o D é igual a zero, né? E o E é igual a zero, certo? No regime estático, né? Certo? Se existe fluxo de carga, já não é verdade. Estou falando no caso estacionário, certo? Se existe fluxo de corrente, não, se por dentro, certo? Então, o que acontece, né? Lembre-se das condições de contorno, né? Condições de contorno dizem que na vizinhança da interface entre dois meios, o D normal é descontínuo, né? Certo? E essa descontinuidade vale a densidade superficial de carga, né? E o campo tangencial é contínuo, ou seja, N produto vetorial com a diferença dos campos na interface igual a zero, né? Levando em conta, certo, que vamos olhar aqui uma interface, né? Aqui do lado de cá, certo? Você tem aí o meio, né? Meio condutor. Digamos que N é o vetor. Esse aqui é o meio 1, né? Condutor, lado de cá. Meio 2. Nesse meio, D1 é 0, né? E1 é 0. E N é a ponta de 1 para 2, né? Então aqui está normal, certo?
E do lado de lá existem os campos D2 e E2. Vamos chamar do lado de fora que o E2 é igual a E, né? Seja subscrito, certo? E o D2 é igual a D. Né? Então a condição de contorno diz o quê? Né? Para o vetor D, tá certo? Então, D2, né? Escalar N, tá? Que é D escalar N, menos D1 escalar N, mais D1 igual a zero. Tá? Igual a carga de superfície que existia no condutor. Certo? Ou seja, o que nós temos aí? A componente normal de D na vizinhança de um material condutor é exatamente igual à densidade especial de carga. Tá? E daí nós tiramos também, tá certo? Que a componente normal de E, certo? Se isso aqui é o vácuo, né? Como sempre está no vácuo, né? Então a componente normal de E é igual a ρS sobre ε0, né? Temos essa relação aí, certo? Que mais? E com respeito ao campo elétrico, ou seja, isso é a condição de contorno derivada do vetor D, né? Em relação ao campo elétrico, nós sabemos que aquela condição de contorno, né, é equivalente a E tangencial do lado 2, né? Que é chamado de E tangencial, que é o vácuo, né? Que é o vácuo, certo? Condutor, né? É igual a E tangencial do lado 1, né? Que por sua vez é zero. Certo? Ou seja, na superfície de um condutor, o campo tangencial é nulo. Então, a orientação do campo é como? É normal a interface, não tem componente tangencial, certo? Então, em qualquer condutor, o campo é sempre normal. Isso quer dizer o quê, né? Que essa superfície é uma equipotencial. Tá? Todos os pontos da superfície estão no mesmo potencial. Então, essa condição de contorno, campo tangencial igual a zero, é equivalente, né, ao fato de você dizer que todo condutor é uma superfície potencial. Ou seja, num condutor, o potencial, tá certo? É uma constante, que é o potencial do condutor em relação à referência, tá certo? Então, esse é o comportamento de campos na vizinhança de condutores, né? O campo é normal, tá certo? Não tem componente tangencial, porque se tivesse, né, se eu tivesse um campo tangencial, ele provocaria o quê? Ou seja, esse campo tangencial ele também é igual dos dois lados. Se existisse dentro do condutor, ele faria um movimento permanente de carga. Você não pode ter campo tangencial, tá? Então, essas são as propriedades de condutor, né? Todo condutor é uma potencial, não só na superfície, né? Todo condutor. Né? No interior também, potencial constante. Se o potencial num condutor é zero, quer dizer que... Desculpa, se o potencial num condutor é constante, quer dizer que o gradiente do potencial é zero. O campo elétrico é zero, não tem campo interno, certo? Ok? Então, essas são as propriedades que a gente vai usar muito problemas envolvendo condutores, condutoras próximas, submetidas a potenciais distintos, né? Ele vai querer saber entre elas qual é a distribuição de potencial e qual é o campo elétrico. Certo? A gente vai extrair vários fenômenos, várias características. Certo? Muito bem. Então, vamos agora usar o formalismo matemático, né? De funções, certo? E propriedades de funções e de equações diferenciais parciais para obter uma expressão integral geral agora para o potencial vou botar assim, para φ, né? Φ é potencial, função potencial que descreve um problema, certo? Então, tipicamente, o problema que a gente chama de problema de valor de fronteira, né? Certo? Ele é formulado, né, com uma região, né, ela é uma região volumétrica, certo? Vou botar aqui um volume V, essa região R, né, é esse volume V, limitada por uma superfície sigma, certo? Para fora da superfície tinha um vetor normal, né? O elemento de área nessa superfície é um ds', tá? O vetor área diferencial é o ds', né? Ou a ds' módulo, né? Certo? Ora, os problemas de eletrostática são assim: você tem uma região que
tem um determinado fronteira. Pode ser até uma fronteira no infinito, né? Uma região ilimitada, certo? Ou então a região entre vários condutores distintos. Cada parte dessa superfície fronteira é um condutor diferente, por exemplo, certo? E dentro dessa região, digamos que isso aqui seja o vácuo ou um meio homogêneo, tá certo? Ou assim por diante, você tem cargas distribuídas ou em volume, tá certo? Volume de carga, né? Ou cargas discretas, tá certo? Ou linhas de carga, você tem várias situações, tá certo? Então você tem cargas de volume, em geral, nós sabemos que ele pode usar a função delta para representar essas, em geral, qualquer tipo de carga, tá certo? E nós temos essa distribuição, digamos que, genericamente, essa distribuição de carga com várias formas, localizada ou distribuída, a gente vai chamar de ρ, né? É uma função ρ, e nós queremos saber, bom, qual é a solução da equação de Poisson nessa região, sujeita, ou seja, quais são as propriedades que eu preciso saber do potencial na fronteira para eu poder especificamente obter uma solução para o potencial aqui dentro, certo? Então nós temos aí o elemento de área. Deixa eu botar aqui um novo desenho menos confuso, certo? Vou botar aqui a região. Nós temos aí sistema de coordenadas, um ponto no espaço onde você obtém a grandeza, que é o potencial, um ponto na distribuição de carga, certo? Esse ponto é x', né? Esse x', na realidade, vai varrer o volume, onde tiver carga, ele vai saber onde tem carga ou não, certo? E nós temos, em algumas situações, também, especificamente, o vetor posição variável, né, na superfície, certo? Vou chamar isso aqui de x', né? Certo? Muito bem. A gente vai usar algumas propriedades interessantes, vai começar a perceber, certo? Aquelas propriedades que falamos anteriormente, do Laplaciano da ação inversa, vão ser importantes, né? Bom, primeiro, nós temos essa identidade de Green, certo? Que eu vou escrever aqui, a gente vai ver já já porque é isso, né? Quaisquer que sejam duas funções, tá certo? A integral de volume dessa combinação aqui, né? Φ Laplaciano de psi mais psi Laplaciano de φ, né? é igual a integral de superfície. Isso aqui é um sigma, né? Vamos estranho aí. Φ de psi dln, certo? Já eu explico o que é cada coisa dessa, certo? Se a identidade, quaisquer que sejam as funções psi e φ, é verdade essa identidade aí, né? Esse parâmetro aqui é a derivada da função psi em relação à coordenada normal à superfície, qualquer que seja a superfície, certo? Então, por exemplo, se você tem uma superfície esférica, a coordenada normal é a coordenada radial, né? Então, Ln aí quer dizer a coordenada normal à superfície, certo? Bom, de onde vem isso aí, né? Bom, isso aí vem do seguinte, considere a divergência, né, do produto de uma função f vezes um vetor v, né? E digamos que v seja o gradiente de uma função, certo? Gradiente de g. Tá? Então, o que é divergente de fv? F divergente de v, né? Mais produto escalar de v com gradiente de f, né? Se você usar essa expressão aqui para v, tá certo? Vocês chamam ele aí. Né? Você tem aí, isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar f divergente disso aqui, que é Laplaciano de g, né? F Laplaciano de g, mais v, que é o gradiente de g, escalar gradiente de f, né? Certo? A identidade é essa mesmo.
Não está certo. Não, isso aqui tem uma coisa errada aqui. Essa identidade eu escrevi totalmente errado, né? Esse termo aqui, vocês vão ver que esse termo aqui não pode dar certo. Né? Não é isso não. Isso aqui é gradiente de psi, que é esse termo que aparece aqui, tá certo? Produto escalar com gradiente de φ, né? Certo? Então, a gente vai chegar em algo desse tipo aqui, usando essa identidade aqui, né? E integrando no volume, tá certo? Se eu integrar isso no volume, né? Integral de volume, né? Do divergente, de F, V, que é gradiente de G, né? Já vai dar o primeiro membro dessa identidade aqui que a gente falou, né? Vai dar F laplaciano de G, tá certo? Integral de volume, né? F laplaciano de G, né? Mais gradiente de G escalar gradiente de F, né? E do lado do primeiro membro, a gente usa o teorema da divergência, tá certo? Isso aqui é o fluxo do vetor entre parênteses, né? Para fora da região limitada por sigma, né? Isso aqui vai dar fluxo da superfície que limita a V, digamos que seja sigma, né? De F gradiente de G escalar o elemento de área ds, né? Ora, esse ds, né? É n normal vezes ds, certo? Então, n escalar gradiente de g, que é esse termo aqui, tá certo? Vezes ds, né? Vai ser a componente normal do nabla, que é a derivada em relação ao comprimento diferencial na direção normal, certo? Que é o nosso Ln que a gente chamou, né? Isso aqui vai dar simplesmente dg dln, né? Então você tem aí que esse segundo membro nada mais é do que a superfície de f dg dln, né? ds, certo? Ou seja, em resumo, né, a identidade de Green é exatamente isso. É a aplicação do teorema de Gauss para um tipo específico de vetor, né, que é f gradiente de outro vetor. Vai dar isso aí. Então essa identidade é interessante, tá certo? Deixa eu botar ela aqui. Então, botando fg, φ e ψ, como falamos anteriormente, você tem tanto faz, né? Ψ laplaciano de φ, né? Mais produto escalar do gradiente de um gradiente do outro, gradiente de psi, né? Vai dar laplaciano de psi. Então isso aqui vai dar o contrário, isso aqui vai dar fluxo de, que seria trocado, né? Eu fiz ao contrário, então isso aqui vai ser φ, vai ser psi dφ dln ds, né? Ou seja, quem aparece aqui, certo? É o que aparece aqui, né? É isso? Observe, né? Aqui, ó, F, né? F, certo? Correto? Bom, essa é a primeira identidade de Green, certo? Bom, a segunda identidade é obtida trocando as funções psi com φ. Você obtém uma nova identidade, uma nova primeira identidade Green. Vou escrever aqui de novo, certo? Φ laplaciano de psi, né? Só trocar o pelo outro, certo? Esse termo não muda, fica gradiente de psi, né? Só troca a posição, certo? Escalar gradiente de φ igual a superfície de φ derivada de psi dln, tá? ds, certo? E agora eu subtraio essas as duas primeiras identidades com psi trocado. Vocês vão ver que esse termo aqui vai cancelar, né? Deixa eu usar um recurso de cores aqui, porque talvez ajude um pouquinho, certo? Fica mais fácil. Esse termo aqui vai cortar com esse, né? Então eu posso fazer essa menos essa, ou essa menos essa, né? Se eu quiser, eu tenho a segunda identidade, que é o volume, né? A de cima, né? Psi laplaciano de φ, né? Menos φ laplaciano de psi é igual ao fluxo, né?
botar aqui embaixo. Igual o fluxo, ou integral de superfície, no caso, de psi derivada, né? Psi de φ dln menos φ de psi dln ds, né? Ok? Bom, essas são as unidades que a gente utiliza, tá certo? Para obter essa expressão integral. Eu tenho uma equação diferencial, né, que governa a função potencial. Eu quero saber qual é a solução. Φ é quem, tá certo? Vai mostrar a solução geral para essa equação. Essa solução tem a semelhança, não essa, mas a solução mais refinada, tá certo? Ela tem uma semelhança muito grande, né, com a análise de sistemas em geral, né, sistemas governados por equações diferenciais, né, para ver a similaridade que existe, tá certo? Bom, muito bem, considere, tá certo, que... Bom, temos, só lembrando, temos nossa região, tá certo? Vamos dizer que x' é um ponto aqui dentro, tá? Então, nós temos... Vamos começar a prestar atenção nas variáveis, né? X é um vetor, tá certo? X' é outro, né? Uma variável a gente usa muito para integrar, a outra está lá parada, tá certo? Para você coletar a informação, tá? Considere que φ é a função potencial que satisfaz a equação de Poisson, né? Certo? Se eu botar com relação à variável linha, não tem problema nenhum. Certo? Laplaciano de φ. Uma das funções que eu vou usar nessas identidades aí vai ser a função potencial, que eu quero saber a solução para ela, né? Eu vou usar nas variáveis linha. Então é tudo linha aqui. É menos ρ x' sobre ε0. Tá? Para a função psi, eu vou usar essa função 1 sobre módulo x menos x'. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque essa função tem uma propriedade importante, né? A gente sabe qual é a laplaciano dela, né? X menos x', né? É o quê? Menos 4π delta de x' menos x. Né? Tanto faz eu botar x' menos x ou x menos x', mas na ordem natural que a gente fez as coisas, Laplaciano disso aí dava delta de x menos x', né? Laplaciano linha dá delta de x menos x, que é a função é par, certo? Então, a gente vai usar nessa segunda identidade, que foi derivada da primeira, que é essa aqui, né? Que aparece o Laplaciano de duas funções diferentes, tá? Que é essa aqui. Nessa segunda identidade, vai usar essas duas funções específicas. Uma delas é o potencial, que satisfaz a equação de Poisson, né? Nossa integral vai ser aqui na variável linha, tá certo? Tudo aqui vai ser linha, né? E a outra função vai ser a função inversa, né? Derivada em relação à coordenada normal lá, tá certo? Isso é tudo linha, né? Linha, para lembrar que é um vetor variável, né? As coordenadas são variáveis, tá certo? Então, se a gente olhar para cá, né? Se φ é a função potencial, isso aqui é menos ρ, né? Depois a gente bota os argumentos sobre ε0. E essa aqui vai dar menos 4π delta, função delta, certo? Observe que a integral da função delta, vezes outra função, dá aquela função no ponto de singularidade da função delta, certo? Ou seja, se eu usar essas funções, então eu vou reproduzir aqui, né? Vamos ver aqui. Você tem integral de volume. Tá, não, aqui. Integral de volume, né? Deixa eu ver quem é. Psi Laplaciano de φ, né? Então, psi é a função inversa, tá certo? Laplaciano de φ é menos ρ sobre ε0. Né? Vai ficar aqui um menos. Ou de quem? De x', né? Sobre ε0. Menos. Agora, menos, né? Menos φ Laplaciano da outra função, que está aqui já, né? Menos φ de quem? De x', certo?
Laplaciano disso aqui que dá isso, né? Dá mais, certo? Dá um 4π aqui, tá certo? Delta de x' menos x. Tá? Fechou? Igual a integral da superfície. Você aparece com quem, né? E aparece a integral da superfície, está aqui. Certo? A função inversa, né? Observe que x é um ponto, tá certo? Que não é um ponto de integração, é um ponto qualquer do espaço da região. Né? Então aparece a função inversa, psi, a derivada da função potencial, que é a função incógnita. Né? Modo, né? Derivada, né? Da função φ dln' menos φ, né? Na superfície, né? Φ isso aqui é tudo na superfície. Derivada onde? Na superfície, né? Em sigma, tá certo? Menos φ derivada em relação à coordenada normal da função inversa, que é o termo, né? Certo? Muito bem, então, olha, a integral de volume, né? Como x' está dentro do volume de integração, x' interior, certa região, né? Essa integral aqui vai dar o quê? 4π φ de x. Certo? Passa esse termo para lá, né? Você tem então a solução. Você vê que fiz a integral, certo? Com esse artifício aí. Você tem então a solução potencial em qualquer ponto da região, né? Vai dar o primeiro termo, que é o termo que vocês já sabem qual é. Né? Rho de x', né? Sobre quem? 4π epsilon 0 x', mais um termo de superfície, certo? Ou seja, quando você perturba a sua distribuição de carga, quando a gente falou anteriormente, né? Nós temos uma distribuição numa região ilimitada, né? A solução era só esse termo aí, certo? Mas se você traz uma superfície que você impõe condições, você força o potencial de ter um comportamento na superfície, então a solução vai ter um termo adicional, que é o termo de superfície. Né? Mas, um termo que, do jeito que a gente fez aqui, tá certo? Deixa eu colocar aqui, talvez eu deva colocar, deixa eu ver se a expressão adequada aqui, correta, né? Deixa eu ver aqui. Para cá. É isso aí, né? Essa expressão aqui, certo? Então, você sabe como é que são as contas, né? A gente acabou de mostrar, certo? Então, o termo livre, digamos assim, é esse aqui. E aparece aí, certo? A derivada daquela função lá, né? Certo? X é um ponto variável sobre a superfície. X é o ponto de observação, onde você está observando o potencial. Né? Então tem a contribuição da carga espacial, tá certo? Ou cargas de outro tipo. E tem informação de superfície. Ou seja, do jeito que a gente escreveu aqui, tá certo? O potencial depende, né? Do seu valor na fronteira, certo? E de sua derivada normal. Né? Eu estou usando aqui outra letra, né? Aqui a gente está usando dln', certo? Porque N é vetor, né? Vamos usar a mesma letra, tá certo? Então, a gente botar Ln para dizer que é um comprimento da direção normal. Então, você observe que o potencial depende da distribuição de carga e de seu valor na fronteira e de sua derivada na fronteira, certo? De acordo com esse tipo de escolha da função psi. Eu fiz uma escolha e eu mostrei que o potencial tem a solução. Isso é uma forma de mostrar a solução correta. Aí está a solução, independentemente das condições impostas na fronteira. Tá? Por exemplo, se você tem distribuição localizada, né? Se a sua superfície vai para o infinito, que é o que nós fizemos anteriormente, tá? O potencial, né? Se a sua superfície é muito grande, né? E sua carga fica concentrada num pontinho de nada, né? O potencial varia, já se sabe, né?
potencial vai variar com 1 sobre R, tá certo? A derivada normal vai com 1 sobre R2. Tá? A menos de um sinal, tá certo? Sobre R2. Tá? A derivada da função inversa também, tá certo? A derivada com relação ao componente normal, porque lá aparece na superfície o termo potencial e a função inversa, né? Isso aqui também vai com sobre R2. Então, se vocês olharem para essa integral de superfície aqui, não está aqui não, né? Vamos olhar aqui, tá certo? Faltou um elemento de área, né? E a superfície aumenta com R2, né? Isso aqui aumenta com R2. Isso aqui varia com 1 sobre R2. Isso aqui varia com 1 sobre R, né? E aqui também, né? 1 sobre R, 1 sobre R2 dá 1 sobre R3. A integral como um todo, para a superfície de tamanho infinito, se a sua carga está concentrada num ponto, certo? Isso aqui vai dar uma função sobre R, e para R tendo infinito isso dá zero. Então, no limite em que a sua carga está concentrada e a sua superfície fronteira vai para o infinito, você volta àquela equação, aquela solução original, que é a solução da equação de Poisson para uma carga espacial livre, né? Que você não tem a fronteira que perturbe o seu potencial. Tá? Bom, observe nessa expressão aí, né, que eu estou especificando simultaneamente o potencial na fronteira e sua derivada normal. Tá? Ok? Ora, isso só está acontecendo porque eu fiz uma escolha específica para a função psi. Eu fiz um artifício matemático, né? Usei uma função, a função potencial, que satisfaz a equação de Poisson, e uma outra, a função inversa. Tá? E para essa escolha, eu tive esse tipo de representação potencial. É uma forma de representar. Certo? Bom, o teorema da unicidade, que vai ver agora, né? Permite saber quais são as especificações, né, necessárias à determinação unívoca da função potencial. Né? Então, o teorema da unicidade diz o seguinte, que dada a distribuição de carga, né, a equação de Poisson possui solução única nas seguintes situações. Tá? Bom, um problema é chamado problema de Dirichlet, né, em que o potencial, apenas o potencial é especificado. Tá? Isso dá uma solução única. Né? Então você especifica só o potencial. Né? Num outro problema, tá certo? O problema de valor de fronteira de Neumann, né? A derivada do potencial é especificada. Então, você tem um outro tipo de solução. Existem problemas em que a derivada é especificada, né? Ou seja, às vezes a gente sabe a densidade superficial de carga, né, na fronteira, por exemplo. Então, estou, no fundo, sabendo a derivada normal do potencial, mais ou menos. Certo? Em outros problemas, você tem o potencial especificado, ou seja, você tem superfícies condutoras, né? Então, potencial especificado. E problemas chamados problemas de valor de fronteira mistos, né, em que potencial e a derivada normal são especificados em regiões suplementares da superfície. Tá? Então, eu não posso simultaneamente especificar essas condições independentemente, porque eu tenho soluções distintas para o mesmo problema. Pode, isso é um problema só. Né? Certo? E observe que existe uma contradição no que eu acabei de fazer. Né? Eu acabei de mostrar a solução para a função potencial que aparecem as duas coisas simultaneamente, certo? Né? Eu posso obter uma solução aqui, mas na realidade aqui é o seguinte, ou seja, o potencial é conhecido e sua derivada, né, é conhecida também, certo? Isso só ficou dessa forma estranha, que as duas informações aparecendo simultaneamente, por causa da minha escolha para a função psi. Tá? Tudo se resolve se você definir a função de Green. Né? A gente vai mostrar agora, né, que usando esse método, né, solução pelo método da função de Green,
Você precisa descobrir quem é a função de Green para a equação de Poisson, né? Isso é parecido com aquela questão de a resposta de um sistema à função impulso, tá certo? Ora, você quer estudar uma equação não homogênea, que é a equação de Poisson. Né? Certo? Então a gente estuda um problema semelhante. Ou seja, digamos que isso aqui é a excitação do sistema. Os sistemas são governados por equações diferenciais. Né? Vocês que já estudaram sistemas sabem disso. Certo? Então, o sistema é excitado externamente. A gente pode olhar isso como sendo uma excitação do sistema. Certo? E a equação que governa o sistema é essa equação aqui, que aparece o operador Nabla-2 ali. Tá? Então, o que a gente faz? A técnica geral de solução qual é? Em qualquer sistema. Você resolve uns problemas semelhantes, né, em que a excitação é a função qual? A resposta ao impulso. Certo? É isso que a gente faz. A gente descobre, tá certo, a resposta do sistema à função de impulso. Especificamente, vou botar desse jeito aqui. Né? E é possível, a gente sabe que isso acontece em sistema, né? Se você cita um sistema com função de impulso, certo? Se eu souber a resposta à função de impulso, em princípio eu consigo obter a resposta do sistema a qualquer excitação, ou seja, a qualquer tipo de função desse lado de cá. Né? Isso é muito conhecido, né, em análise de sistema. Né? Você joga a função delta, certo? E vê qual é a resposta. Bom, por convolução, você sabe que é a resposta a qualquer entrada. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, tá certo? A função de Green, na realidade, é essa função especial, né? Que é a resposta do sistema, ou seja, o sistema é um problema governado pela equação de Poisson, né? É a resposta do sistema à função impulso. Ou seja, diagramaticamente é isso aqui. Ó. Né? Sistema, esse sistema aqui, você chama de S, né? Você excita com a função delta, tá certo? Obtém G, né? Então quer dizer que se eu souber isso aí, eu vou saber a resposta do sistema a qualquer excitação. Né? Tá? Esse é o conceito. Um conceito muito conhecido. Né? Certo? Bom, aquela função que a gente escolheu agora há pouco, a função 1 sobre x menos x', né? É um tipo de função de Green, certo? Que tem essa propriedade. Né? Funções de Green são essas funções que têm essa propriedade laplaciana. Né? Então, essa foi uma escolha, tá certo? Obviamente, o laplaciano de G dá menos 4π delta, certo? Mas não é a única. Eu posso adicionar aqui qualquer coisa. Tá? Sabe o que? Isso aqui de menos 4π delta, se essa qualquer coisa que eu adicionei tiver laplaciano igual a 0, certo? Posso adicionar qualquer função. Posso modificar, ou seja, posso construir uma família especial de funções, certo? Que tem laplaciano igual a menos 4π delta, né? Qual é a estrutura dessa família, né? Ela é a função inversa mais uma função que tem laplaciano zero, tá? Então eu posso sempre fazer isso, né? Não preciso mais usar essa só função inversa. Agora eu posso fazer isso aí, certo? Né? Bom, então, dada uma função g, né, cujo laplaciano é menos 4π delta, né, vamos usar de novo, ou seja, ao invés de usar psi, naquilo que a gente fez anteriormente, a gente vai substituir psi e jogar no lugar dele g, certo? Então a gente vai obter algo parecido com o que a gente obteve anteriormente. Φ, um ponto x, igual, né? Agora não é mais a função inversa, é a integral de volume, né, de ρ de x', sai a função inversa, entra no lugar dela quem? A função g, certo? Lembre-se que antes tinha isso aqui sobre epsilon zero, né? 4π epsilon zero. Né? Antes isso aqui era a função inversa, aquele termo ρ sobre 4π epsilon zero módulo, né? Então eu só fiz substituir agora por uma função mais geral, né? Isso aqui vai dar menos 1 sobre 4π, né? Aí você tem integral de superfície, parecido, né? Φ na superfície, né?
derivada normal da função de Green, certo? Aonde? Na superfície x sigma, né? Menos, aí tem outro termo aqui, certo? Menos g, né? Na realidade g de x sigma, né? Derivada de φ, só coordenada normal, né? Certo? Então essa é a modificação, a gente só substituiu ψ por g, certo? Mas agora eu tenho a liberdade, né? Ora, para o problema de Dirichlet, eu vou escolher uma função de Green, certo? Que satisfaça aquela equação diferencial e, além disso, seja nula na fronteira da região, certo? Então tem que resolver um problema. Resolva o problema laplaciano de g igual a menos 4π, sujeito à condição de contorno de g igual a zero na interface. Se você resolver esse problema aí, que é que nem resolver a função impulso, né? A condição específica, tá certo? Então, resolver esse problema, resolveu. Bom, então o segundo termo vai desaparecer, a minha função vai ter um jeitão, tá certo? Né? Φ de x, ou seja, a solução do problema de Dirichlet, né? São problemas de Dirichlet, potencial especificado. Vai ter essa forma aqui, tá certo? Ou de x', né? G, chamado de GD, tá certo? GD de x', né? Sobre, o que mesmo? 4πε0. E aparece aí, esse termo aqui não existe, né? Vai aparecer só o segundo termo. Eu tenho, vocês devem verificar depois, eu não sei se esse sinal está correto, tá? A gente fez a dedução aqui, mas não sei se, acho que está certo. Tem esse menos aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se isso está correto aqui, se eu posso ver daqui. Deixa eu ver aqui em cima. Deve estar certo, que é esse segundo termo aqui que é negativo, né? Menos, né? Ele deve estar correto, certo? Derivada da função de Green. Então, observe, você resolvendo a função de Green, né? Para o problema em condições de contornos homogêneas, né? G na fronteira é zero, Laplaciano de G menos 4π, você obteve essa solução, certo? Daí você sabe a derivada de G na superfície, né? Porque você sabe já quem é G, tá certo? Então, esse termo, vai aparecer aqui mais um termo, menos, né? 1 sobre 4π. Daí o que? Integral superfície. Φ na fronteira, né? Ou seja, e vezes, né? dg dln, né? Na fronteira, certo? ds. Tá? Ok? Então, aí mostra que o problema de Dirichlet tem uma solução única. A solução única é essa aqui, certo? Se você souber resolver para GD, qualquer problema, para qualquer que seja a rho, está resolvido aqui. Aqui está a estrutura já, certo? A tarefa passa a ser resolver um problema, né, em que a densidade de carga é a densidade de uma função delta. Nós sabemos o que isso quer dizer. É resolver um problema em que você tem uma carga discreta em algum ponto. Certo? Isso não é tão complicado de resolver. A gente vai ver como resolve isso pelo método das imagens. A gente vai ver como construir construções de Green usando essa técnica. Tá? Então, para o Dirichlet, a solução é desse jeito aí, né? Em que, em resumo, né? Laplaciano de G é menos 4π, né? Você resolve primeiro esse problema aqui, né? E GD na fronteira é zero, né? Na verdade, isso aqui é muito, né? Esse aqui é x, deixa eu escrever direito, GD, né? De x sigma igual a zero. X' é o vetor posição na superfície, certo? Muito bem.
Bom, e o problema de Neumann, né? Que tipo de escolha para Sony Green eu vou ter, certo? Olha, se você olhar para essa expressão aqui, o problema de Neumann é aquele que é a derivada de φ especificada. Eu tenderia a zerar esse termo aqui, né? Escolher a função de Green cuja derivada normal fosse zero. Certo? Daí eu teria um problema de Neumann agora, certo? Em que quem está sendo especificado, esse termo desaparece, né? É o potencial, a derivada normal do potencial na fronteira, ou seja, o problema de Neumann, certo? Mas a gente não pode zerar a derivada normal da função de Green, né? Esse é o problema, certo? Ela não pode ser zerada, né? Por quê? Eu posso zerar a função de Green, eu não posso zerar a sua derivada em toda a fronteira. Existe uma razão para isso. Ora, divergente do gradiente de G, né, igual a menos 4π delta. Certo? Deixa eu botar a linha aqui, tá? Vamos integrar no volume, certo? Integra isso aqui no volume e usa o teorema de Gauss, certo? Se eu integrar no volume ambos os membros, né, dv', já fiz isso várias vezes, né? Observe que x' está dentro da região, né? Se eu fizer essa integral aqui, isso aqui vai dar o quê? dg. Você vai dar a projeção do gradiente na direção normal, né? Essa é a teorema de Gauss. Isso aqui é a derivada normal na superfície, né? X', tá certo? Igual a menos 4π, né? Tá? Observe, então, que eu não posso dizer que a derivada normal é zero, porque ela satisfaz essa condição aqui, certo? Tá? É aquela história, uma carga discreta num ponto do espaço, né? O fluxo dessa carga é não nulo. O laplaciano do potencial que ela produz dá zero em todo o espaço, só não tem em cima da carga. Tá? É por isso que dá esse problema, né? Nós temos que o laplaciano de G é zero em todo o espaço, só não é em cima da singularidade, certo? Então, quando eu faço essa integral, no fundo eu estou fazendo a lei de Gauss, certo? Eu tenho aí que a integral da derivada normal na superfície é não nula, então eu não posso escolher derivada normal igual a zero. Não posso zerar aquele termo lá. O melhor que eu posso fazer é admitir que essa derivada normal seja constante. Eu posso fazer isso, né? Se eu disser que dg dl normal é uma constante, chamada de k, né? Então, você tem dessa relação, você tem a constante, certo? Vezes a área da superfície, a integral de ds da área da superfície envoltória, certo? Chamada de sigma, né? Só simbolicamente, igual a menos 4π. Então, eu escolho uma constante, k, igual a menos 4π sobre a área da superfície. Tá? Então, eu não posso dizer que a derivada normal é zero, mas a mais simples que eu posso dizer é que a derivada normal é constante. Tá? Apesar do que isso não é fácil de fazer, é complicado. O próprio problema é resolver a função de Green, mesmo que ela seja constante a derivada normal seja constante, não é uma coisa tão trivial, certo? Mas, conceitualmente, a gente vai entender o que acontece. Se eu colocar aqui que isso aqui é menos 4π sobre a área da superfície, né? Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser integral do potencial na superfície. Essa constante sai, esse 4π cancela. Vai dar 1 sobre a área integral do potencial na superfície sobre a superfície. Ou seja, valor médio, né, do potencial. Então, quando você usa essa condição de contorno, você obtém que o potencial, né, no problema de Neumann, vou botar o N aqui, tá certo? Só para lembrar, é o seu valor médio, que foi o resultado de usar aquela condição de contorno, mais a integral do volume, né, Gn agora, tá certo? Mais aquela informação lá que é... Agora vai ser um mais mesmo, vai ser 1 sobre 4π integral de superfície, né? Vai ter aqui mesmo. Vai ter um ds linha, né? Gn e x sigma, né?
E aí aparece o termo que é a derivada normal. Eu vou tirar esse subscrito daqui, tá certo? Uso o subscrito aqui só na função de Green, né? Dφ dln, né? A superfície sigma. Tá? Então, observe, essa é a solução do problema da função do potencial no problema de Neumann, né? O potencial é dado por um valor médio que não tem importância, porque lembre-se, a gente quer a derivada do potencial, que é o campo elétrico. Tá? A gente sabe o potencial como sendo uma função única pela sua variação, não pelo seu valor absoluto. O potencial é único no contexto de sua variação no espaço. A variação é única, não o valor absoluto. Ele não sabe quem é, porque ela desse valor médio aí. Sabe? Isso foi uma escolha específica. Podia resolver vários tipos de condição de controle da função de Green e obter constantes diferentes aí. Então o potencial teria valores diferentes. Mas a variação, a derivada de todas as soluções possíveis vai ser a mesma. Não vai mudar. Certo? Então aí mostra como é que é a solução do problema de Neumann. Né? O potencial tem aquela integral que depende da distribuição de carga e depende da derivada normal do potencial. Né? Tá? Esse problema não existiria se o problema fosse um problema misto. Tá? Por exemplo, né? Suponha que sua fronteira fosse segmentada aí, certo? Você especificasse φ em um pedaço, derivada normal em outro. Né? Aí você tem aquele problema de valores de fronteira mista, né? Φ aqui, certo? Derivada normal aqui. Né? Eu não posso especificar os dois no mesmo lugar, certo? Mas eu posso fazer isso. Então a solução é única, não tem problema de escolha da derivada, nada disso. Eu volto mais para o lado do problema de Dirichlet, certo? Então o potencial vai ser, seja uma combinação daquele tipo lá. Né? Certo? Então observe, ou seja, a solução da equação de Poisson, né, pode ser feita você resolvendo um problema paralelo com a função delta. Certo? Ou seja, a densidade de carga é uma densidade equivalente, que é uma função delta, que no fundo é uma carga discreta. Né? Então, laplaciano dessa função de Green, você resolve esse problema. Se for um problema de Dirichlet, a função de Green tem condição de contorno zero na interface. Se for de Neumann, a função de Green tem derivada normal constante na interface. Então, resolve problemas que têm uma singularidade em algum ponto de espaço. Essa é a técnica, certo? Okay. Vamos ver como é que resolve problemas usando essa técnica. Né? Que ela surge naturalmente pelo método das imagens também. Certo? Bom, a gente vai agora abrir um parênteses, né, para a questão da solução numérica da equação de Laplace. Né? Observem que a equação de Laplace pode ocorrer quando a superfície de fronteira são condutores, por exemplo. Né? E no interior não tem carga, no interior da região. Tem carga de volume. Né? Você Laplaciano de φ igual a zero e o potencial é constante nos segmentos da fronteira que fecham a região. Né? Então, deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, né? Nós temos aí problemas governados pela equação de Laplace. A gente quer ver como é que se resolve numericamente essa equação usando, né, a ferramenta computacional que eu passei na lista aí, certo? O MATCAD, né? Eu recomendo usar MATCAD. Você pode usar MATLAB também, certo? Mas o MATCAD talvez seja mais rápido de usar, certo? Dá para fazer programação de forma muito simples. Você coloca a função e você já vê a função de forma normal, certo? você coloca lá e já está na hora. Exatamente. Você pode fazer blocos de programa, esse tipo de coisa. Né? Então, tem no tutorial que explica como fazer essas coisas aí. Tá? Então, a gente quer resolver problemas desse tipo aqui. Né? Observe que problemas são esses. Especificamente no caso da lixa, que não é esse caso aqui. Tá? Na lixa é a geometria cilíndrica. Né? A gente está falando de problemas em que o potencial depende de duas variáveis. Certo? Ou seja, por exemplo, qualquer estrutura que tenha uma estrutura infinitamente longa, né? Imagina uma calha, tá certo? Desse tipo aqui, né? Certo? Aqui tem uma tampa. Imagina uma... Aqui está meio mal desenhado, deixa eu fazer isso. Bom, aqui, né? Tem essa superfície de cima, tá certo? Tem isso aqui, né?
Aqui tem uma calha mais ou menos, certo? Uma região infinitamente longa, um tubo de seção transversal retangular, certo? Então, por exemplo, se isso aqui for um condutor, olhando de frente, né? Se esse U daqui for um condutor, esse aqui for outro, você aplicar uma diferença potencial de V volts entre esses dois condutores, se aterram deles, certo? Você tem um problema bidimensional. Né? O potencial não varia com essa coordenada aqui, né? Porque essa estrutura é a mesma na direção longitudinal, mas ele varia com essas coordenadas. Você chama de XY, né? Então varia com essas duas aqui. Tá? Ele pode resolver a equação de Laplace, tá certo? Obter solução geral, mas pode também resolver numericamente, certo? Então, o problema é formulado desse jeito, né? Você tem um problema de potencial a priori, você sabe que ele depende aí, né? De x e y, né? Laplaciano, no caso, tem esse formato, um formato mais simples. Tá? E você especifica o potencial na fronteira, né? Por exemplo, V1, V2, V3, V4, constante, ou qualquer função que você quiser. Uma função linear da coordenada x ou y, etc. Certo? E a pergunta aqui é o potencial aqui dentro. Certo? Se você usasse o método das funções de Green, o termo de volume desapareceria, né? Isso aqui é um problema de Dirichlet, certo? Então você precisaria resolver a função de Green aqui dentro, né? E resolver um problema que não é tão trivial assim, certo? Mas essa equação, sendo a equação de Laplace, é mais fácil de resolver ou analiticamente ou numericamente. Então, qual é a ideia de se resolver isso numericamente? Primeiro, a gente discretiza a derivada, certo? Né? Versão discreta da derivada, né? Então, na prática você vai dividir, né, a sua região, tá? O que está aqui, né? Esses quadradinhos aí, certo? Você tem isso. Digamos que cada coisinha dessa é W, né? Certo? Ou H, ou W, mesma a gente está usando a mesma largura e a mesma altura, né? Então, você discretiza o seu domínio, né? Uma grade, certo? Né? De largura e altura W, né? Então, a derivada, numericamente, é isso, né? Se você tem um ponto qualquer aqui, tá certo? A derivada, né, vai ser o valor da função nesse ponto. Isso aqui é x. Isso aqui é x mais w sobre 2. Isso aqui é x menos w sobre 2, né? Então a derivada aqui vai ser a função nesse ponto menos a função nesse ponto sobre a largura, né? Que é o que está sendo feito aqui, certo? E a derivada segunda é reaplicar esse conceito, certo? É isso, né? Mais w sobre 2. Você observe que se eu botar mais w sobre 2 vai aparecer um x mais w aqui, né? Vai aparecer um x aqui, né? Menos isso em x menos w sobre 2. Daí isso aqui vai cancelar e aqui vai aparecer um x menos w. Ou seja, fazendo as contas vai dar a derivação daí, numericamente, né? Em relação a x em relação a y, né? Aqui nessa formulação tem duas variáveis w e h, tá certo? A discretização foi feita w na direção horizontal e h na vertical, né? Então a derivada em relação a y aparece aqui, né? E aqui aparece em relação a x, certo? Então, fazendo isso, então a equação de Laplace é a soma das derivadas segundo igual a zero, você obtém, observe que aparece 4 vezes, né? Potencial no centro, no ponto xy, certo? Então obtém-se essa relação aqui, ó. Potencial é essa combinação com peso, né, H e W. Se você usar H igual a W igual a um incremento delta qualquer, então você tem esse resultado super interessante, né? O potencial num ponto qualquer é a média do potencial na vizinhança. Tá? Certo? Se eu tivesse um problema tridimensional, eu teria uma média na vizinhança, né? De 6 elementos, no caso, certo? Teria um sexto aí, no caso. Se tivesse mais uma derivada, né? Eu teria um... Sempre o primeiro vizinho. Primeiro vizinho, no caso, né? Essa é uma aproximação mais... Certo? Então, esse é o resultado interessante, né? O potencial é a média. O
potencial dos vizinhos. Tá? Então, qual é a ideia aí? Você divide a sua região numa grade, né, digamos, né, M por N, como vocês estão vendo na figura. Tá? Chama isso de uma matriz, né? Matematicamente isso vai ser uma matriz. A sua função potencial são os valores dos elementos da matriz. Tá? Se você tiver uma solução final, cada elemento da matriz vai ter o valor do potencial naquela linha, naquela coluna. Certo? Você inicializa a sua matriz, né? Ou seja, inicializa a linha 0, né? A linha N, tá certo? Isso é como, né? Você tem uma matriz, tá certo? Você inicializa com os valores do potencial, né, na fronteira. Né? Estou botando uma bolinha, mas não devia fazer isso. Né? Devia botar outra coisa. Porque aqui você vai botar realmente 0 aqui dentro. Certo? Preenche com 0. Né? Numericamente você faz isso. Então você vai, calcula o potencial aqui como sendo a média, tá certo? Deixa eu botar aqui. Né? Você faz aqui. Inicializa, né? Φ1, tá certo? Φ1, 2, etc, né? Φ1, M, né? Eu acho que eu chamei, tá certo? Lá em Maticário o primeiro índice é 0, né? Então, vocês usem como vocês quiserem, tá certo? Estou botando de 1 em diante, mas N linhas por M coluna, né? F de NN, né? Então, esses valores aqui são conhecidos, tá certo? Que é a fronteira da região, né? E aqui vai ser preenchido com 0. E o procedimento interativo, você, em cada passo de interação, você calcula potencial, né? Como sendo a média dos quadros vizinhos, tá certo? É esse, mais esse, mais esse, mais esse, sobre 4. Daí vai calculando esse aqui, né? É esse valor atual, mais os vizinhos. E vai fazendo isso. E esse procedimento vai ser executado. Perto das bordas, no caso. A borda fica fixa, amarrada. Não, mas assim, o primeiro ali no cantinho só vai ter dois. Esse aqui. Esse aqui vai ter. Deixa eu tirar essa nota aqui. Esse aqui vai ter um 0 aqui, inicialmente. O 0, 0. Né? O valor dado do potencial nessa superfície que é dado, mais esse aqui. Você calculou, daí bota lá, certo? O valor aqui, certo? Botou o valor. Vem para o próximo. Vai ser esse novo valor, mais esse, mais esse, mais esse sobre 4, certo? Daí você varre tudinho. Fez isso aqui. Aí vai para o próximo. Tá? Você faz a primeira iteração. Certo? Daí vai repetindo esse processo. Até que a maior diferença, tem que fazer um procedimento e calcular a maior diferença entre elementos. Né? Que ela seja menor do que um certo valor que vocês pulam. Certo? Então isso converge, né? O procedimento vai corrigir. Mas no caso, como foi na primeira vez, no segundo ali, ele certo. Vai reconhecer o esse aqui. potencial inicial ou o que já atualizado e o atualizado, porque vai mais rápido. Se vocês for esperar, né, assumir que ele ainda é 0, vai demorar mais. Certo? Se você pega o valor atual e vai somando. Né? Observe, né, quando vocês forem discretizar lá no problema que eu passei, tá certo? Bom, aí está mais ou menos a regra, né? Vocês podem olhar isso depois, tá certo? Aí está dizendo mais ou menos o algoritmo como é que faz, tá certo? Então, leiam com calma isso aí. Mas lá a equação diferencial vai ser diferente, certo? Porque o Laplaciano cilíndricas é diferente. Tá? Então a forma vai aparecer 1 sobre R2, etc, etc. Certo? Então, mas o princípio básico é o mesmo. Você vai ter uma matriz, só que é uma matriz. Você vai ter que, de alguma forma, né, saber mapear isso, né? Esse círculo numa matriz, certo? Que vai ser uma região circular, né? E fazer isso. É mais complicado, mas é interessante fazer isso. É bom tentar fazer um problema desse tipo primeiro, tá certo? E depois fazer um desse nível. Tá? Certo? Bom, eu acho que a gente fica por aqui hoje. Tá?